Olá, hoje eu vou falar sobre diabetes do tipo 2, uma doença prevalente no nosso meio e com consequências importantes para a nossa saúde. Se você quer saber mais sobre isso, não saia daí. Diabetes do tipo 2, uma síndrome metabólica cujo desfecho é o aumento das taxas de glicemia e as consequências para a saúde. Ela foi chamada diabetes do adulto pela prevalência em pessoas acima de 40 anos. Mas estudos recentes demonstram que a cada década o número de jovens com esse diagnóstico tem crescido. Também se chamou de diabetes não insulino dependente, o que não é verdade, porque muitos pacientes com diabetes do tipo 2, ao longo do seu tratamento, acabam necessitando do uso de insulina. Esse assunto é tão importante em nosso meio que sabe-se que no Brasil, a cada 10 pessoas, uma é portadora de diabetes. E 90% dessas tem diabetes do tipo 2. E esse número, infelizmente, é subnotificado, porque muitas pessoas ainda estão pouco sintomáticas ou assintomáticas ou não sabem que já têm diabetes. Esse número tem crescido cada vez mais devido à mudança de hábitos alimentares, maior ingesta de alimentos processados, sobretudo os carboidratos, a inércia do sedentarismo aumentando, a epidemia da obesidade e o estresse que vive a humanidade. Sabe-se que mais da metade da população brasileira já possui o aumento de peso. E 20% são considerados obesos segundo os critérios da OMS. Essa doença tem uma janela. E essa janela é uma janela que pode durar até 10 anos. Uma janela silenciosa, assintomática ou pouco sintomática. É também uma janela da oportunidade, que você pode mudar os seus hábitos e simplesmente abortar o desenvolvimento dessa doença, frear a possibilidade da evolução ou deixar que ela aconteça de forma mais atenuada no futuro. Você consegue diminuir os riscos de desenvolver diabetes do tipo 2 mudando os hábitos alimentares, dando preferência aos alimentos mais saudáveis, menos processados, fazendo uma atividade física regular, que pode ser uma caminhada. Acredita-se que uma caminhada, 150 minutos por semana, pelo menos 3 vezes por semana, e uma perda de peso. O pâncreas é o órgão produtor de insulina, o hormônio capaz de transportar a glicose vinda dos alimentos para o interior das células e lá a glicose se transformar em glicogênio como forma de armazenamento. A insulina funciona como uma chave que, ao entrar em contato com a superfície da célula, abre canais para que a glicose saia do sangue e entre para dentro da célula. Esse mecanismo de transporte é um mecanismo que acontece em sintonia, em harmonia. O pâncreas libera a quantidade de insulina que o seu organismo necessita para que ele possa utilizar a energia. Com a mudança de hábito dos pacientes, com o ganho de peso, com a epidemia da obesidade, com o estresse, com o sedentarismo, uma série de reações bioquímicas acontece em vários órgãos do nosso corpo, criando um fenômeno chamado de resistência insulínica, uma barreira que dificulta o processo de passagem da glicose para o interior das células. O pâncreas, tentando equilibrar este mecanismo, começa a produzir um número cada vez maior de insulina, para tentar fazer com que o organismo entre em equilíbrio. Isso vai acontecendo nessa janela assintomática. Porém, ao longo dos anos, o pâncreas produzindo esse número de insulina,
esse órgão pode ficar exausto. Pode acontecer, então, uma falência, ou com queda da produção, ou diminuição significativa da produção ou da qualidade da produção da insulina. O pâncreas passa, então, a não ter a capacidade de exercer essa função. Então começa-se a ter um hiperinsulinismo e, posteriormente, uma hiperglicemia. A glicose aumentada no sangue, ela causa lesões no interior de vasos sanguíneos, de grandes artérias, como também pequenos vasos. Isso gera a arteriosclerose, que, traduzindo, seria um endurecimento do sistema circulatório. Aumento da pressão arterial e aumento de eventos vasculares, maior incidência de déficit de ereção nos homens, diminuição da libido também nas mulheres, maior número de casos de infarto agudo do miocárdio entre os diabéticos, maior risco de acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, insuficiência renal, levando o paciente à possibilidade de ter que passar pela hemodiálise, insuficiência circulatória em vasos pequenos, diminuição de irrigação de tecidos, alteração em terminações nervosas que geram a famosa neuropatia diabética, a insensibilidade dos membros inferiores, diminuição de cicatrização de lesões e dificuldade em combater infecções, favorece um número crescente de amputações. É comum em diabéticos descompensados sofrerem problemas vasculares que levam a amputações. Lesões em retina, que levam o paciente a ter muitas vezes a visão turva, é uma das maiores causas de cegueira. O paciente pode desenvolver infecções de repetição por diminuição também da imunidade. O paciente diabético apresenta polidipsia, aumento da sede, vontade de tomar água toda hora. A polifagia, uma fome que vem depois do almoço, a qualquer hora ele quer comer, ele come com mais frequência. Ele tem a poliúria, é aumento da vontade de urinar, levanta à noite para urinar. Infelizmente, muitos pacientes só descobrem que são diabéticos quando começam a aparecer as complicações. Mas é importante saber que nunca é tarde para mudar os hábitos, iniciar uma atividade física regular, controle da alimentação e controle do peso. Bom, o diagnóstico dessa doença é feito pela anamnese. Esses sintomas clássicos que eu falei agora há pouco e alguns critérios laboratoriais. Um dos critérios é uma glicemia aleatória maior ou igual a 200 miligramas por decilitro em um paciente com sintomas clássicos. É diagnóstico de diabetes. Um outro critério é uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Um outro critério é através do teste da tolerância à glicose. É uma glicemia maior ou igual a 200 miligramas por decilitro após 2 horas da ingesta de destrozol, ou a dosagem de globulina glicada maior ou igual a 6,5. Esses 3 últimos critérios é aconselhável que você repita os exames para confirmação. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário. Tchau e até a próxima.